de ferro. Será que todas as vezes que tem deficiência de ferro, nós temos realmente anemia? Então, isso é que a doutora Lindiane Sampaio, nossa residente do segundo ano, agora é R2, né? Vai apresentar para a gente. Lindiane, por favor. Bom dia, né? Como o doutor Fernando já me apresentou, sou R2 de hematologia e hemoterapia pelo HWC, e hoje a nossa sessão vai trazer como artigo base os limiares fisiológicos da ferritina para deficiência de ferro em adolescentes e adultos mais velhos. Então, a deficiência de ferro ela é definida como uma condição em que meus estoques de ferro no organismo eles vão estar insuficientes para atender às necessidades do metabolismo. À medida que essa deficiência progressiva ela vai piorando, isso vai resultar numa eritropoiese ineficaz e, eventualmente, uma anemia ferropriva. A concentração de ferritina plasmática ela foi considerada um bom marcador desses estoques de ferro, e ele deve ser, sim, utilizado como diagnóstico de deficiência de ferro em indivíduos que são aparentemente saudáveis. Nas diretrizes da OMS, né, a deficiência de ferro é definida como ausência de estoque de ferro na medula óssea. E aí eles colocaram um valor de corte único em torno de 15, menor que 15, que foi recomendado para aqueles indivíduos maiores ou igual a 20 anos, que tinham aparentemente saudáveis, com nível de evidência de baixo a muito baixo. Ele se baseou principalmente ali nas opiniões de especialistas. Essa definição do nível de ferritina, ele foi revisitado ali em 1993, mas permaneceu inalterada. Em 1998, o CDC ele divulgou umas recomendações sobre a prevenção da deficiência de ferro, utilizando os níveis de ferritina na população dos Estados Unidos, e ele definiu, manteve mais ou menos ali o mesmo nível, né, menor ou igual a 15, para todos os indivíduos com idade maior do que 6 meses. E ele usou como base apenas um artigo, que ele incluía 203 mulheres não grávidas. Então, em adultos saudáveis, uma alternativa ao uso da ausência de reserva de ferro na medula, para a gente definir essa deficiência, seria avaliar as reservas de ferro, se eles são insuficientes, que aí a gente cai exatamente na definição, para atender essas demandas da eritropoiese e da formação dos tecidos. Isso é aparentemente consolidado, principalmente nos níveis saudáveis, porque a gente sabe que a ferritina vai levar ali no contexto de inflamação e pode dar, a gente não considera muito nesse sentido aí. Só para a gente relembrar, né, como se dá a regulação sistêmica, e aqui eu linko um pouquinho com a aula que eu dei há 2 semanas, a epsidina hepática, né? Como é que vai se dar essa regulação sistêmica aí da homeostase do ferro, né? A epsidina, ela vai ser o principal hormônio que ele vai limitar fisiologicamente a entrada do ferro no plasma, e ele vai se dar da seguinte forma: ele se liga à ferroportina, que é o que coloca o ferro para fora, né, no plasma, e ele vai bloquear essa exportação do ferro, tanto pela oclusão da sua cavidade central, quanto pela indução da sua degradação, quando ele internaliza aquele ferro e ele coloca nos estoques. Quando a gente tem uma alta expressão de ferroportina naquelas células exportadoras de ferro profissionais. E aqui a gente tem os macrófagos, por exemplo, os enterócitos. A supressão da epsidina na deficiência de ferro, ela aumenta tanto a absorção de ferro, quanto a liberação de ferro nos macrófagos por plasma. Existem múltiplos fatores que vão regular de forma negativa essa transcrição da epsidina. O principal eixo regulatório aí vai ser a via BMP-SMED, que em condições normais, quando a gente tem os estoques de ferro normais, o BMP6, que está aqui embaixo, o BMP6, ele vai ativar o receptor BMPR, que vai ativar a via SMED. E isso vai estimular a transcrição de epsidina, para contrabalancear os estoques, né? Não tem nem excesso, nem falta. Já na deficiência de ferro, essa via ela vai ser reprimida, porque vai haver uma queda do BMP6, vai haver o correceptor da hemojuvelina vai ser clivada pelo TMPRSS6, e não vai haver uma estabilização do TFR2 na membrana, removendo assim os ativadores do gene da epsidina por meio do HDA-CA3.
Então, como resultado, eu vou ter uma redução da minha transcrição da epsidina. Ao mesmo tempo, também, quando a gente tem a presença de anemia, a gente vai ter a hipóxia, né? O rim vai produzir mais eritropoetina e os eritroblastos vão produzir a eritroferrona, que está aqui em cima. Essa eritroferrona, ela também vai suprimir ainda mais a epsidina, mas esse contexto aqui, ele está bem mais firmado. Quando a gente fala de anemia, não necessariamente está presente na deficiência de ferro, na fase inicial, né? Na deficiência leve, e a gente tem outros mecanismos, como o mecanismo intestinal local, né? Porque aqui eu vou ter uma via local do fator induzido de hipóxia. Esse fator induzido de hipóxia ele vai fazer com que eu aumente o transportador DMT1, que vai aumentar a captação do ferro luminal. Além disso, eu vou ter uma redução da forma férrica do ferro por meio do aumento do DCY-TB e vai aumentar a exportação do ferro via basolateral dos enterócitos por meio do aumento da expressão da ferroportina. Isso vai maximizar a minha absorção intestinal. Outra é um mecanismo muito bem orquestrado, né? Já nos macrófagos, o que é que vai acontecer? Eles vão reciclar, eles vão pegar aquelas hemácias senescentes e eles vão reciclar esse ferro via hemioxigenase. Então, só que a gente tem que ter em mente que, como ele está reciclando esse ferro da senescente, eu vou ter o quê? Hemácias mais hipocrômicas, eu vou ter menos hemoglobina por célula e eu vou ter menos ferro que vai ser reciclado pela hemácia. Então, o que é que a gente conclui? Que a baixa epsidina vai manter a minha ferroportina ativa e vai favorecer essa liberação do ferro. Aqui é um artigo que foi publicado numa revista de validação diagnóstica, né, que ele foca principalmente sobre medicina laboratorial, foi publicado agora em dezembro de 2025, e eles investigaram se limiares mais altos, eles seriam mais adequados para a gente detectar a deficiência de ferro antes do desenvolvimento da anemia propriamente dita. Ele é um estudo de coorte populacional adulta que excluiu indivíduos que estavam com inflamação significativa, e ele analisou a relação entre a ferritina, a hemoglobina, a saturação de transferrina e os marcadores da eritropoese restritos por ferro. Então, eles instituíram um ponto e que os parâmetros hematológicos eles começaram a se alterar. Então, nessas imagens aqui que eu trouxe, ele mostra essas curvas que definem o melhor corte para a gente diagnosticar a deficiência de ferro e anemia ferropriva. Ele separou todas essas curvas por todos os pacientes, o sexo feminino e o sexo masculino. Então, aqui no eixo Y, né, a gente tem a questão da sensibilidade e no eixo X a gente tem a especificidade. Então, cada ponto aqui, ele representa um ponto de corte da ferritina. Qual vai ser o melhor ponto? O melhor ponto vai ser aquele que vai me maximizar a sensibilidade e eu vou manter uma boa especificidade. E esse ponto ele foi calculado por meio de uma base de estatística, né? Uma base de estatística. E aí, na linha superior aqui, eu tenho a deficiência de ferro, em que eu cheguei no ponto de corte de 50. Então, abaixo de 50, aqui mantendo uma boa sensibilidade, uma boa especificidade, eu vou ter uma maior probabilidade de ter essa deficiência de ferro. E aqui bate mais uma vez que esse valor está muito acima do tradicional que foi dito pela OMS de 15. Aqui na parte das mulheres, a gente tem dois pontos de corte, que foi trazido pela OMS aqui em torno de 15, de 14,7, e um ponto de 45, que foi observado nesse estudo. Isso mostra que esse ponto de 15, ele tem uma baixa sensibilidade, quando a gente observa ali na curva, ele tem uma alta especificidade. Então, quando eu tenho um valor de 15, eu tenho uma deficiência de ferro. Mas o valor de 45, eu vou identificar muito mais causas de uma forma mais sensível, sem eu perder tanto a especificidade, e isso já vai dar um clique da gente pensar em começar a tratar. Aqui nos homens, a gente tem o ponto de 70, né? E isso vai ser muito interessante, porque a gente entende que os homens eles têm uma maior massa eritrocitária, eles precisam de estoques maiores. E essa eritropoiese, ela vai começar a sofrer com a ferritina ainda relativamente alta. Aqui na linha inferior, a gente tem a anemia ferropriva, né? E quando a gente tem anemia ferropriva, a gente já entende que esse nível de ferritina vai estar mais baixo. Então, em todos, aqui o ponto de corte foi 35, para mulheres ali no nível de 30 e para homens o nível de 75. E aqui chama a atenção novamente. O ponto de corte de 75, né? É relativamente normal quando a gente usa
os cortes antigos. Então, isso acontece porque a gente vai ter, nos homens, uma maior necessidade desse ferro basal, a gente vai ter uma maior quantidade de epsidina. Então, os homens, eles vão precisar de uns estoques maiores antes da gente manter essa eritropoiese estável. Então, os pontos clássicos, ditos pela OMS e pelo CDC, eles estão muito à esquerda da curva, significando que ele tem uma alta especificidade, mas uma baixa sensibilidade. Então, a gente, com esses valores, a gente vai conseguir diagnosticar de uma forma mais precoce a deficiência de ferro. E aí, o artigo base que a gente traz, ele utilizou, né? Ele traz mais ou menos essa mesma problemática, né? Que esse nível de ferritina utilizado pela MS e pelo CDC, ele tem baixa evidência, foi principalmente baseado em opiniões de especialistas, e realmente a hemoglobina ela só vai cair quando eu tenho uma ferritina abaixo de 15, né? Fica aí o questionamento que eles trazem, a problemática que eles trazem no problema. Eles utilizaram como base de dados o NANES 3, que foi um estudo que representa a população civil não institucionalizada nos Estados Unidos, do período de 1988 a 1994. Esse NANES ele é uma pesquisa multifuncional que ela é projetada para a gente avaliar o estado de saúde nutricional das populações dos adultos e crianças nos Estados Unidos. E ele inclui uma avaliação com entrevista, um exame de saúde padronizado e um centro móvel. Para avaliar isso, né, a gente chegou numa amostra final de 5.169 homens, 6.957 mulheres não grávidas que tinham idade entre 15 e 90 anos. E no próximo slide eu vou explicar como se chegou a essa população final. E ele utilizou como parâmetros a ferritina, a hemoglobina e a protoporfirina de zinco eritrocitário. Aqui, né, explicando como que chegou na minha população final, né? Ele foi restringido. Inicialmente, a população era 8.889 homens e 10.115 mulheres não grávidas, que tinham idade entre 15 e 90 anos. Eles realizaram o exame de saúde. Os dados das mulheres não grávidas entre 15 e 49 anos, eles tinham sido publicados no estudo anterior e eles reanalisaram nesta análise, né? Eles pegaram dados e incluíram na análise, porque eles estavam querendo comparar com as mulheres não grávidas com idade maior, né? De 50 a 90 anos. E os participantes que apresentavam algum dado faltante, por exemplo, hemoglobina, ferritina, e aqueles incluíram também o pedido de PCR, função hepática, né, com haste-out, eles foram excluídos que não tinham essa contagem, e foi identificado uma subamostra aparentemente saudável. Então, todos os participantes que tinham outras causas de anemia, por exemplo, anemia da inflamação, por indicadores de infecção, eles foram excluídos. Então, aquele paciente que teve uma contagem de leucócito maior que 10.000, PCR maior que 5, ou tinha um potencial para doença hepática com astromalte maior que 70, foram excluídos do estudo. Também foi excluído do estudo aqueles pacientes que tinham uma provável sobrecarga de ferro, que para a MS, né, a ferritina maior que 200 em homens e maior que 150 nas mulheres. Então, a amostra final, a gente chegou nesse número aqui, nesse N, de 5.169 homens e 6.957 mulheres não grávidas que tinham a idade entre 15 e 90 anos, representando um total de 58,2 de homens e 68,8 das mulheres. Então, o que é que a gente tem como resultado, né? Quando a gente vê, as concentrações obtidas no estudo foram de ferritina em torno de 87,3 aqui para homens, 87,3 para homens de 15 a 90 anos, e ele não houve diferença estatística quando a gente vai comparar da idade. 15 a 49 anos, 87,3, 50 a 90 anos, 87,2. Mas houve uma variabilidade desse número quando a gente compara a raça, né? Em homens brancos não hispânicos, eu tive um nível de ferritina um pouquinho mais alto. E isso se repete aqui nas mulheres. As mulheres, as concentrações médias geométricas da ferritina, elas ficaram ali em torno de 56,9, né, nessa idade ali entre 50 e 90 anos, para mulheres não grávidas, mas aí quando a gente compara com as mulheres brancas não hispânicas, que são relativamente maior, né, são significativamente maior. Isso aqui linka muito com a aula que eu dei há 2 semanas, né, que tem essa diferença de raça. Aqui, nesse gráfico,
nesse painel, na verdade, ele vai mostrar a relação entre a ferritina e os parâmetros eritropoéticos. Aqui no painel A gente tem um gráfico da hemoglobina pela ferritina, em que o eixo X vai ser a ferritina e o eixo Y vai ser a hemoglobina. E aqui nesses pontos cinza são os indivíduos, e na linha vermelha é a nossa curva suavizada que vai fazer a análise. E o que é que a gente vê aqui? Quando a nossa ferritina está muito baixa, ali aqui em torno de 20, 30, a hemoglobina vai ser claramente pior. Então, vai ser menor a hemoglobina quando eu estou ali com o meu nível de ferritina entre 20 e 30. A partir de 30 e 40, o que é que a gente observa? Ela entra numa curva de platô. E aí ela tem um valor que acima disso, acima de 40, tem um pequeno ganho adicional aqui. Então, o que é que isso mostra para a gente? Que a gente tem uma queda da hemoglobina antes da ferritina atingir o químico. E que esse ponto fisiológico de inflexão parece estar ali em torno de 30 a 40. No painel B, ele faz essa mesma relação pela ferritina com a protoporfirina de zinco. Isso aqui é só para a gente lembrar que a protoporfirina de zinco eritrocitário, ele aumenta quando a gente tem uma deficiência funcional de ferro. Porque quando a gente está lá na síntese do M, o que acontece? A ferrocalatase, para ligar a protoporfirina 9, ele vai pegar ali o ferro. Mas se eu não tenho ferro, ele vai ligar o metal que está mais disponível, aí tem o zinco. Isso vai fazer com que aumente a protoporfirina de zinco eritrocitário. Então, o que é que a gente observa? Que quando a gente tem uma ferritina muito alta, muito baixa, aliás, a gente tem uma protoporfirina de zinco eritrocitário muito alta. E que isso acontece principalmente reafirmando entre 30 e 40. E depois disso, da mesma forma, a curva entra no platô, ela se estabiliza. Então, o que é que a gente interpreta a partir disso? Que a restrição funcional do ferro ela vai começar antes da instituição da anemia franca. Aqui no painel C e D, eles são modelos estatísticos que mostram ponto de inflexão da hemoglobina. Então, na linha azul, aqui no painel C, tem uma curva estimada, com a área sombreada sendo meu intervalo de confiança, e a linha vertical tracejada, ele vai marcar justamente esse ponto de inflexão, né? Quando é que começa a cair. Então, abaixo disso, ali já tem um impacto na eritropoiese. Da mesma forma, aqui no modelo com ponto do painel D, que é o da protoporfirina de zinco. Isso reflete que esse protoporfirina começa a subir ali em torno de 30 a 40. Então, a ferritina tracional, ela vai identificar uma deficiência avançada, mas a minha eritropoiese, ela já está sofrendo quando esses níveis atingem aí de 25 a 40, a minha epsilina já vai estar suprimida, então o ferro já vai tentando regular aqui aqueles mecanismos que eu expliquei lá atrás. Então, essa imagem, ela bate o martelo que o limiar fisiológico é muito maior do que o corte clássico. Aqui, a diferença é só porque ele mostra a evidência de onde começa. Ele mostra exatamente o ponto de onde começa a cair essa hemoglobina, essa deficiência de ferro. Da mesma forma, aqui no painel a gente tem o gráfico da hemoglobina vezes a ferritina. Da mesma forma, a gente mostra aqui que a ferritina muito baixa, ali em torno de 20 e 30, a hemoglobina vai ser menor. Entre 30 e 40, eu vou ter uma subidinha rápida, mas acima disso, a curva vai entrar no platô, como a gente vê aí no painel A. Então, ela vai deixar de melhorar, a hemoglobina ela vai deixar de melhorar significativamente quando a minha ferritina ali está em torno de 30 a 40. No painel B, da mesma forma, a protoporfirina de zinco eritrocitário, que vai aumentar quando falta ferro na síntese do M. Então, eu tenho uma ferritina muito baixa e vou ter uma protoporfirina de zinco muito alta. E da mesma forma, você vai ver que as curvas, uma é o inverso da outra. Então, entra da mesma forma, tem um aumento da protoporfirina, depois ela entra no platô e depois ela se estabiliza. Isso mostra que esse ponto ali, em torno de 30 a 35, faz com que a hemoglobina comece a cair de uma forma biológica. E isso já é relevante para a gente pensar em tratar, né? Aqui, essa tabela, ela traz os valores correspondentes ao ponto de platô da hemoglobina e o ponto mínimo da protoporfirina de zinco para homens de 15 a 90 anos, que aqui a gente vê que foi 32,4 e 31. Esse ponto, porque a intenção, né, é a gente fazer o link da ferritina, da protoporfirina de zinco e da hemoglobina.
Então, quando a gente estratifica por idade, os pontos de platô dos homens mais velhos, de 50 a 90 anos, não teve diferença estatística com os homens mais jovens, de 15 a 49 anos, da hemoglobina, no ponto mínimo da protoporfirina de zinco eritrocitário. Aqui, esse outro gráfico, ele é conceitualmente igual aos anteriores, mas aqui está aplicado às mulheres em idade reprodutiva e ela mostra que a ferritina se relaciona com a hemoglobina e a protoporfirina de zinco identifica o ponto da suficiência de ferro nesse grupo. Aqui, o que, é que a gente observa é que nessa população, esse ponto de inflexão foi ali em torno de 25, de 20, 25, e depois esse platô, que era um pouquinho divergente de lá, que era 30 e 40, mas é por diferença populacional. Então, atingindo aí a sua nível de suficiência em os níveis de ferritina um pouco mais baixos. Da mesma forma, aqui nos painéis C e D, a gente mostra esse ponto de inflexão, ali em torno de 25, que é quando a hemoglobina começa a cair de forma significativa. Então, quando a gente compara os homens e as mulheres mais velhas, significa que as mulheres em idade reprodutiva, aliás, eles, quando a gente compara, né, porque fica o grupo dos homens e das mulheres pós-menopausa, né, 50 a 90 anos. Então, as mulheres em idade reprodutiva, elas toleram ferritina mais baixa antes de ter um impacto na eritropoiese. Isso daí acontece principalmente pelas adaptações às perdas menstruais, né? A gente tem uma estimativa que a mulher perde cerca de 1,7 miligramas por ferro dia, em comparação com os homens e as mulheres acima de 50 anos, que é em torno de 1,1 miligrama por dia. Então, eles também vão possuir uma menor massa eritrocitária, mas da mesma forma que nos homens, quando a minha ferritina vai cair desse limiar fisiológico de 25, eu já vou ter uma mobilização para ter a regulação desses estoques de ferro, né? Você já vai suprimir, já vai se mobilizar os estoques. Outra imagem, ela representa também o mesmo modelo, e aqui é principalmente para a gente ver o ponto fisiológico da suficiência de ferro, né? Da mesma forma, ela vai acontecer ali uma subida em torno de 30 a 35, abaixo de 20 ela vai estar muito baixa, a hemoglobina muito menor. Então, ela pega ali, ela confirma tudo que foi falado a respeito desse limiar ali em torno de 20 e 30%. Essa tabela, ela compara as diferenças de proporções de homens e mulheres não grávidas que foram classificadas como deficiência de ferro ou com anemia ferroprima. E eles usaram os limiares, os valores que tinha na OMS, no CDC e nos limiares que foram trazidos nessa análise. Em geral, os limiares baseados do, do artigo, né, na análise, eles identificaram mais casos de deficiência de ferro sem anemia do que os limiares da OMS. Então, essa tabela aqui, ela vai ser um aparato, uma consequência de tudo que a gente viu, né? Que é a curva do ponto de flexão. Então, ela compara a prevalência da deficiência de ferro e da anemia ferropriva usando os três critérios do nível de ferritina de acordo com OMS, CDC e o estudo. Então, a tabela, ela fecha que essa prevalência vai mudar quando a gente usa o ponto de corte maior e fisiologicamente fundamentado. Tendo nos homens ali uma prevalência de deficiência aumentando cerca de 5, 6 vezes, mas isso não impacta na anemia, né? Isso mostra que a gente está detectando uma deficiência de ferro antes da anemia propriamente dita, tendo maior impacto ali nas mulheres de idade reprodutíveis. Né? Quando a gente olha os números, ele teve um maior impacto, aumentando quase que dobrando, aumentando 4 vezes aí essa prevalência. Então, esse ponto de corte fisiológico, né, ele vai aumentar substancialmente o diagnóstico da nossa deficiência de ferro, aumentando um pouco a anemia. Então, a gente consegue identificar em estágios mais precoces. Então, aqui a gente discutindo, né, a respeito de tudo que foi mostrado aqui na análise. A deficiência de ferro, a gente observou que ela se inicia numa concentração de ferritina cerca de 2 concentrações mais altas do que o previsto, em torno de 30, e ela vai ser distinta em adultos saudáveis de acordo com o sexo, né? Homens e mulheres pós-menopausa ali vai estar em torno de 33 e as mulheres na pré-menopausa em torno de 25. Então, isso se dá porque a minha queda de concentração de hemoglobina vai fazer com que, porque vai começar tudo começa ali naquele mecanismo, né?
os macrófagos estão reciclando o ferro das hematosenescentes, isso vai diminuir a quantidade de hemoglobina por hemato, e isso vai fazer com que ele comece a puxar os outros metais, né? Então, começa a puxar mais zinco, aumenta a protoporfirina de eritrocitário, e isso vai reduzir a biodisponibilidade do ferro para a síntese de hemoglobina. As recomendações da OMS, ela acaba subestimando muito a prevalência de deficiência de ferro, principalmente nas mulheres, né, na idade entre 15 e 49 anos, cerca de 13,6 pontos percentuais e 4,7 em homens. Isso pode ser relevante, né, quando a gente pensa nessa regulação da homeostase pela epsidina, essas diferenças nesses limiares fisiológicos. Porque o que é que vai acontecer? A utilização dos estoques de ferro, ele vai ser intensificado em níveis mais baixos de ferro corporal. E isso é especialmente positivo nas mulheres na pré-menopausa. Isso se reflete que elas vão precisar de menores concentrações de ferritina. Os mecanismos subjacentes a essas diferenças na mobilização de níveis mais altos ou mais baixos de ferro não foram bem determinados, mas eles envolvem principalmente a alteração da homeostase celular do ferro nesses macrófagos que vão reciclar os eritrócitos senescentes. As vias potenciais, elas vão incluir o controle da síntese de ferritina pela proteína reguladora do ferro e o elemento responsivo ao ferro, alterações na entrega do ferro citosólido, a ferritina celular e a ferroportina pelas proteínas chaperonas do ferro, que são as proteínas da ligação poli C1 e 2, as modificações na ferritinofagia, dependente do coativador do receptor nuclear 4, as variações nas proporções, que é facilitada pela mobilização do ferro que está sendo depositado em forma de ferritina e hemosiderina. Então, o que é que acontece? Quando a gente tem uma concentração intracelular de ferro, as células elas vão dispor de mecanismos que vão tentar regular a homeostasia intracelular. A gente falou da homeostasia de uma forma sistêmica, a regulação sistêmica, e aqui é da forma da regulação intracelular. Então, isso vai ser particularmente feito por meio da regulação dessas proteínas reguladoras de ferro e os elementos responsivos ao ferro. Então, essas proteínas, elas são sensíveis ao ferro, e na presença de ferro, elas têm uma função enzimática, aqui a alcoolitase citossólica. Mas quando estão na deficiência, elas ficam atuando como proteínas. E aí, eles acabam, ela vai perder o agrupamento ferro-enxofre, né, essa alcoolitase, e ela vai causar uma alteração conformacional, transformando em IRP1, que está mostrado aí na figura. A IRP2, ela só vai surgir em casos em que a gente tem uma deficiência de ferro no plasma. Então, na sua forma ativa, eles vão se ligar aos elementos responsivos ao ferro. Esses elementos responsivos ao ferro são estruturas que estão presentes no RNA mensageiro, que eles vão se ligar. E o efeito ele vai se basear na posição que ele se ligou na cadeia. Se ele se ligou na extremidade mais distal, na extremidade 5, ele vai haver uma tradução, uma proteção da tradução do RNA em proteína. Se ocorre na extremidade 3, eu vou ter uma interferência da transferência desse RNA e isso vai incentivar a tradução da proteína. De uma forma mais clara, o que é que acontece? Quando esse meu IRP, esses elementos responsivos ao ferro, eles se ligam na posição 5 do RNA mensageiro, eu vou ter atuação ali no gene da ferritina e da ferroportina. Então, se o ferro está baixo, ele vai se ligar porque ele vai bloquear essa tradução. Eu tenho deficiência de ferro, eu não estou querendo armazenar. Então, eu vou diminuir minha ferritina, eu vou diminuir minha ferroportina. Quando ele se liga na posição da região 3, esse RNA mensageiro, ele vai atuar no gene do receptor de transferrina e do DMT1, porque ele vai impedir a degradação do RNA mensageiro, isso vai fazer com que eu aumente minha captação de ferro, por meio da maior expressão do receptor de transferrina e do meu DMT1. Então, isso é visto porque a gente quer captar mais ferro. Então, quando o ferro está intracelular e está baixo, eu vou ter um menor armazenamento, uma queda da minha ferritina, uma redução da minha exportação e um aumento da minha captação. Esses limiares fisiológicos são bem marcados também quando a gente compara com outros estudos, que foi visto crianças e gestantes, né? Comparado às mulheres que têm perdas menstruais, nas crianças que também têm uma necessidade a mais de ferro, esses limiares de ferritina para deficiência também são mais baixos.
Isso também é comum ali na fase da gravidez, em torno do segundo, terceiro trimestre, em que os limiares vão ser semelhantes ali a essa fase de criança, essa fase de mulher na idade reprodutiva. Aqui, o que é que a gente entende, tudo que a gente está conversando, né? Que a gente adotar um limiar maior permite que a gente chegue num diagnóstico mais precoce. E a gente tem um tratamento dessa deficiência antes de chegar na anemia propriamente dita. Isso também faz com que eu tenha uma investigação precoce também de sangramento gastrointestinal. Por exemplo, em homens e mulheres na pós-menopausa, a gente vai ter esse rastreamento do câncer gastrointestinal e esse câncer aumenta cerca de 5 vezes, é de uma forma mais comum quando eu tenho deficiência sem anemia e cerca de 30 vezes quando eu tenho anemia ferropriva. Também vai ser relevante ali nas mulheres com sangramento intenso e no período pré-concepção. O artigo ele teve algumas limitações, né, em relação aos dados, principalmente ali quando ele utilizou o Yanis 3, né, que é uma população que foi vista em 1988 e 1994, dados mais antigos, pode ter uma variação ali. Também houve escape de um nível de ferritina mais elevado associado a alguma inflamação residual. A hemoglobina ela não foi ajustada pelo tabagismo, né? Que isso também era um problema lá do artigo há 2 semanas. A idade usada para menopausa, para definir menopausa, eles excluíram um nível de 50 anos. E existe uma variabilidade da mulher estar na menopausa. Então, pode ser que uma ou outra mulher não estaria na menopausa, vamos dizer assim. E esses valores, esses limiares fisiológicos, eles necessitam de uma validação internacional. Então, o que é que a gente consegue concluir? Que o uso dessas medidas fisiológicas para definir a deficiência de ferro, ela pode ser muito mais apropriada do ponto de vista clínico e epidemiológico do que a gente confiar só nas opiniões dos especialistas, como foi feito aí pela OMS e pelo CDC. E aí? Obrigado, Indiane. É, excelente a apresentação e a discussão, né? Então, é um tema que a gente ainda não tinha discutido, mas que a gente vê muito na prática, que é as situações menos frequentes de você ter alguma deficiência de ferro, mas não ter ainda uma anemia. Então, é uma situação que eu acho que eu queria até ouvir ouvi-los, né? Se vocês já se depararam com essa situação de ter que tomar conduta. A questão da ferritina, é, eu acho que é um exame muito importante e, ao mesmo tempo, extremamente passível de equívocos, né? Então, principalmente em função da sua reação inflamatória e outra coisa que, assim, o ponto de corte de 15 ele não é adequado quando você pega, por exemplo, pacientes acima de 60 anos e que alguns trabalhos trazem como o valor da normalidade acima de 30. Então, alguns até colocam, à medida que o indivíduo tem o processo de senescência, ele vai naturalmente aumentando um pouco a ferritina. Então, às vezes, um paciente com 60 anos, com 25, ou próximo a 30, ele vai tá, com algum grau de diminuição do seu estoque. E isso é importante, principalmente quando esses pacientes têm algum estresse, alguma infecção, vão submeter a um procedimento cirúrgico. Então, acaba que eles rapidamente fazem algum quadro de anemia, ou quando tem uma hemorragia, qualquer coisa dessa natureza. Então, é importante estar atento a isso. Para mim, a maior complexidade que tem nesse processo como um todo é quando você tem a anemia da inflamação associada. E E que, na verdade, assim, na minha prática, um parâmetro que eu uso, que eu acho que é até mais fidedigno, até porque é mais dinâmico, se você for ver essa relação ferroportina, epsidina, que é o índice de saturação de transferrina.
Então, ele é muito mais fidedigno porque ele foge da história da prova de ser uma prova inflamatória, né? Acho que esse é um ponto importante. E uma coisa que é muito interessante desse artigo, é um slide quase final seu, que ele fala do tratamento, né, da deficiência do ferro sem a anemia. Se você puder voltar esse slide, Lindiane, acho que é um dos últimos. Não é o último não, mas é um dos últimos, onde você lista algumas situações que ele coloca: adotar limiar permitiria diagnóstico precoce, tratamento antes da anemia e investigação precoce de sangramento gastrointestinal, que eu acho que é uma coisa muito importante. Às vezes você tem ali um indivíduo com hemoglobina boa, ele tem uma ferritina baixa e você não sabe exatamente. E aí, assim, você faz uma endoscopia digestiva, faz uma colonoscopia, então é sobre essa discussão, né? E, e aí, com relação, por exemplo, a mulheres com sangramento intenso, pré-concepção, homens e pós-menopausa, rastreamento de câncer gástrico, né? E ele coloca que ele é 5 vezes mais comum em deficiência sem anemia. É muito interessante isso, né? E 30 vezes mais comum, obviamente, se tiver uma anemia ferropriva. Então, é a introdução desses conceitos, pessoal, que a gente queria trazer, porque isso, na nossa prática, vocês vão ver que, eventualmente, os clínicos ou os médicos em geral encaminham para o hematologista essa situação. Aí eu queria então pedir para Carla Almeida, nossa residente do segundo ano, fazer um comentário ou perguntas sobre a aula da Lindiane. Por favor, Carla. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Parabéns à Lindy pela aula. Eu acho que algumas coisas que a Lindy citou já no início da aula são muito importantes, né, em relação à ferritina ser um marcador de fase inflamatória, e a gente pensar nisso, né, quando às vezes pode aparecer para a nossa especialidade de doentes que têm doença reumatológica em atividade, que tem a ferritina elevada, mas que tem uma deficiência de ferro também, né? E aí a gente avaliar a necessidade de reposição. E é, também falar de uma coisa que a gente falou no final, sobre o limiar, né, maior. A gente vê no ambulatório de pré-operatório, quando a gente fala em hemoterapia, muitas dessas situações, né, mulheres com sangramento intenso, que vão fazer cirurgia e aí ainda não tem uma anemia, né, pelo índice de hemoglobina, mas já tem uma ferritina mais baixa e a gente avalia essa reposição, porque às vezes já tem sintoma. E aí eu acho que é isso. Ok, tudo bem. É importante essa sua observação. Eu queria então pedir que a Lisiane fizesse um comentário, ou fizesse alguma pergunta. Olá, bom dia. Primeiro, parabenizar, né, a Lindiane pela aula. É um assunto que é relevante tanto para o pessoal da clínica médica, né, os médicos em geral, e para a gente que é hematologista, que vai pegar muitos pacientes com anemia, que é a síndrome anêmica, é o principal, mais básico que a gente pega, né? A maioria das doenças da hematologia cursam com anemia. Eu só queria perguntar para a Lindiane se no artigo ele faz alguma correlação dos níveis fisiológicos da ferritina com sintomas clínicos, né? Que a Carla até mencionou a questão que às vezes o paciente tem indisposição, queixa de fadiga, não tem uma anemia, mas às vezes já tem uma deficiência nos estoques de ferro e saber se no artigo ele faz alguma comparação em relação a esse fisiológico e sintomas clínicos. No artigo ele menciona, sim, que isso é muito bem estabelecido, que a partir do momento da anemia biologicamente, que eles usam esse termo, né? Que a gente não tem uma queda da hemoglobina, mas tem uma redução dos estoques. Existem pacientes que têm presença de sintomas como fatigabilidade, dificuldade de concentração no trabalho, uns sintomas relacionados ali à síndrome anêmica. Então, a síndrome anêmica, ela perpassa o nível de hemoglobina, né? E ela inclui aí esse valor de limiar de ferritina. Perfeito.
Queria pedir então que a Amanda Farias, nossa residente de segundo ano, fizesse um comentário ou perguntas, fique à vontade, Amanda. Olá, primeiro, parabenizar a Lindy pela aula. É um assunto que chega frequentemente para a gente, né, tanto em ambulatório quanto em forma de parecer, e a aula acho que mostrou assim, que é muito mais complexo do que a gente, às vezes, lembra no dia a dia, né? É, eu queria comentar mais assim no nosso contexto, nos pacientes internados, que aí acontece mais em relação aos pareceres, essa importância assim da interpretação contextualizada do exame, principalmente da ferritina, né? É muito comum chegar aparecer para a gente e aí as pessoas já tendem a ter uma conclusão de que o paciente ali não tem um nível de ferropenia significativo, porque a ferritina está normal, né, entre aspas. E isso traz a aula, né, mostrou para a importância de trazer essa interpretação de acordo com o contexto clínico, né, tanto em relação ao motivo da internação, quanto às comorbidades, né, isso tudo vai influenciar na interpretação e que muitas vezes altera ali a conduta, né, o desfecho, principalmente da gente como hematologista, como parecerista, né, o nosso papel ali trazer essa, essa discussão desses pacientes, principalmente no parecer, né, e evitar atraso no diagnóstico, né, e muitas vezes é um fator ali que está, muitas vezes a ferritina e a ferropenia, né, é um fator de, como se fosse assim, uma porta de entrada para diagnosticar outras patologias, né? Muitas vezes é a única coisa que vai ter ali de manifestação no paciente com neoplasia de TGI, né? No paciente com algum tipo de desabsorção, e isso muitas vezes pode ser subestimado pela questão do ponto de corte, né? Se você não tiver esse olhar cuidadoso de interpretar de acordo com o contexto clínico e ter esse olhar mais abrangente, né, em relação ao paciente como um todo. E isso é bem frequente, a gente vê muito frequente nos pacientes internados, né, que são pacientes dificilmente vão ter 0 grau de inflamação, né? Eles geralmente vão ter algum grau de inflamação, então tem que ter muito cuidado na interpretação quando a gente vê nos pareceres, principalmente. Perfeito. Eu queria fazer um comentário com relação especificamente, porque na nossa especialidade, a anemia, ela é, sem dúvida nenhuma, um pilar, né, do que a gente tem do nosso conhecimento. Então a gente precisa estudar com bastante detalhe, tentar entender o que que acontece. Nem sempre a gente vai receber aqueles pacientes com anemia ferropriva clássica, né? Então acaba que muitas vezes esses pacientes ficam no contexto clínico mesmo e não chegam até nós, mas ter esse cuidado de ter um olhar, principalmente nas anemias mais complicadas, né? Em que não se sabe a origem, a causa, e que isso tem um potencial de ser qualquer outra doença. Então, muitas vezes aquela anemia, ou mesmo a leucopenia, ou a plaquetopenia, eles são pano de fundo de outras doenças que a gente tem que investigar. Então, na verdade, ter essa visão mais ampla. Tem um ponto que a gente não falou, pessoal, que na minha opinião esse trabalho deveria ter abordado, que é exatamente a questão da coloração de ferro do aspirado medular. Quando, pelo menos, você tem dificuldade em esclarecer, né? O padrão ouro ainda é o ferro medular, né? Então, a coloração de Pels, né? Ela ainda é o padrão ouro, embora seja um exame que
Às vezes as pessoas solicitam mielograma, esquecem de pedir a coloração para ferro. A coloração para ferro, ela é às vezes um pouco desprestigiada de maneira injusta, porque na técnica que ela é realizada, ela, na maioria das vezes, ela não, ela tem uma, desculpa, ela tem uma necessidade de que você fixe aquela lâmina até 2 horas da coleta, para que você tenha, seja fidedigno a análise do seu exame. Então, isso muitas vezes não é feito, e aí você às vezes vai ter um resultado que não é totalmente confiável. Então, já escutei colegas dizer, nem peço porque não é bem feito e tal, mas isso não pode ser uma prática, tá? A gente tem que exigir, desculpa, que o laboratório faça de maneira adequada esse exame. Então, eu queria, na verdade, parabenizar a Lindiane. Eu acho que esse é um assunto importante para nós, como eu disse, e que é obrigatório dentro do que o hematologista tem como dia a dia, né? E sendo a ferritina um reagente de fase aguda, causa muita confusão, como já foi dito. Não sei se a doutora Helena quer fazer algum comentário. Só quer comentar alguma coisa, doutora Helena? Fernando, eu queria primeiro parabenizar a Indiane. É um trabalho muito bonito, assim, detalhado e tudo. A gente sente falta aqui, colar de alguma coisa. Mas eu só queria dizer, Lindiane, eu acompanho alguns pacientes que fizeram bariátrica, e às vezes eles têm o metabolismo do ferro, dependendo da técnica usada, que é uma verdadeira complicação para você acompanhar o ferro desse paciente. E então, quando mistura com inflamação. Agora, Fernando, eu concordo que o índice de saturação da transferrina às vezes ajuda mais até do que o próprio valor da ferritina. Mas muito bom o artigo. Acho que a gente passa a vida inteira aprendendo o metabolismo do ferro. É a sensação que eu tenho. E desde que eu me entendo na vida que estudo ferro e cada vez tem alguma novidade a mais para aprender. Muito obrigada, Lindiane. Muito bom o artigo. Excelente, eu que agradeço, doutora Helena. Esses últimos minutos, pessoal, da nossa sessão, eu queria dar as boas-vindas aos novos residentes. Então, a gente está aqui hoje com o Breno Biapina, o Diego Lopes, o Natanael França e o Vinícius Álvares, Vinícius Álvares. Então, Isso, professor Vinícius Álvares. dizer a vocês que vocês são muito bem-vindos, né? E se quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, nós temos ainda aí uns 5 minutos e vocês fiquem à vontade para falar, perguntar, caso queiram. Professor, Alguém pediu a palavra, não sei quem foi. foi eu. Foi você, Lidiane. Pode falar, por favor. Então, mais para pegar o comentário que o senhor fez em respeito da coloração de ferro na medula, né, o Pels. Uhum. Essa coloração, precisa que a gente entenda que ele vai marcar principalmente o ferro na sua forma férrica, né? E em que ele está depositado na forma de hemosiderina ali nos meus macrófagos medulares, no sistema retículo endotelial. E essa classificação do ferro medular é extremamente importante porque a gente consegue graduar por meio de uma escala, né? Então, uma escala gradativa, e ele consegue fazer esse discernimento entre uma anemia ferropriva e uma anemia da inflamação doença crônica. É bem de fato também que na nossa prática clínica, a parte do IST puxa mais quando a gente tem esses fatores confundidores aí. Então, é muito bem provável que todo paciente que seja avaliado com anemia, ele seja avaliado como um todo. Eu não vou pegar um nível, tipo assim, eu vou pegar o nível de ferritina e aqui eu vou diagnosticar. Eu tenho que avaliar o paciente como um todo, é tanto que uma das dificuldades do trabalho foi, por acaso, ter escapado de algum paciente que tinha um resquício ainda de inflamação.
Perfeito. Observação muito boa. E, na verdade, a gente precisa, tem inclusive a possibilidade do ferro, né, medular, você vai ter o diagnóstico diferencial da anemia refratária com ceroblastia anel, anemia com ceroblastia anel, que é um subtipo das mielodisplasias, né, associada à mutação do SF3B1, e que eventualmente você tem até de cunho genético mesmo, né? E, e aí, quando ocorre na pediatria, costuma ser mais grave, etc e tal. E isso é importante. Eu gosto muito de examinar ferro medular, pessoal. Eu sempre, não sei se é porque a gente é que foi criado num período em que não tinha metade das coisas que nós temos hoje, né, doutora Helena? Então, a citologia para nós era uma bíblia, e eu acho que ainda continua sendo. Eu acho que a formação de entender a citologia faz uma diferença muito grande para você compreender a ferrocinética, a imunologia, aí a genética molecular, que é quem determina hoje muitos dos diagnósticos, né? E, não só na anemia, mas principalmente nas doenças neoplásicas, hematológicas, que acabam sendo muitas vezes definidores aí de diagnóstico nessas doenças neoplásicas da hematologia. Então, acho que a gente caminhou aí muito para. Estamos chegando ao final. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário. Temos ainda 3 minutos, pessoal. Exatamente 3 minutos. E eu acho que chegamos então a agradecer a vocês, agradecer a Lindiane, dar as boas-vindas mais uma vez aos R1, sejam bem-vindos e boa semana para todos. Muito obrigado, hein? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Fernando. Tchau, tchau.